O hospital parecia grande demais para quem chegava carregando medo. Maria entrou apressada, o ar-condicionado batendo contra o suor frio do rosto. O coração dela não batia. Martelava. A ligação da escola ainda ecoava na cabeça, cada palavra como um soco. Seu filho passou mal. Não disseram mais nada. Só isso. E aquilo bastou para desmontar o mundo inteiro dela num único segundo. O corredor estava silencioso demais para aquela hora da tarde. As luzes brancas refletiam no piso como lâminas de gelo. Maria caminhava rápido, mas parecia que o chão puxava seus pés para trás. Cada passo era uma mistura de pressa e desespero. O som distante de macas, portas batendo, vozes abafadas. Tudo parecia longe, como se ela estivesse dentro de um sonho ruim do qual não conseguia acordar. A enfermeira tentou explicar o caminho, mas as palavras chegavam até Maria como ecos distorcidos. Algo sobre terceiro andar, ala pediátrica, estável por enquanto. Mas o elevador demorava, cada número acendendo como se zombasse da urgência dela. Impaciente, tomada por um instinto primitivo, Maria decidiu correr pelas escadas. Subiu os degraus quase tropeçando, respirando como se estivesse engolindo pedras. Ao empurrar a porta do corredor certo, esperava ver alguém chamando por ela. Algum médico. Uma enfermeira. Qualquer pista do filho. Mas, em vez disso, se deparou com uma movimentação estranha. Um senhor de idade, pele acinzentada, estava desmaiado numa cadeira de rodas no meio do corredor. O ar estava pesado, tenso, e as vozes que tentavam disfarçar o desespero apenas o tornavam mais evidente. Maria congelou. Não conhecia aquele homem, mas algo nela reconheceu sua fragilidade, como se a dor alheia tivesse chamado pela dela. Um médico tentava ajustar o monitor portátil, a bolsa de soro balançava, uma enfermeira pressionava a mão sobre o peito do idoso com a urgência de quem sabe que segundos importam. Então, ela ouviu a frase que rasgou o silêncio. Ele não vai aguentar se movermos agora. A pele dela arrepiou inteira. Uma enfermeira tentava manter a calma, mas a voz tremia. A gente está perdendo ele, sussurrou, como quem admite uma derrota antes da hora. O monitor cardíaco subia e descia em ondas fracas, quase apagando. Maria sentiu um aperto no peito, um instinto de proteção, mesmo sem saber o nome daquele homem. Era como se o desespero do ambiente tivesse grudado na pele dela, despertando algo que não vinha só do medo pelo filho. Por um momento, Maria esqueceu o próprio motivo de estar ali. Ela apenas observava aquele senhor lutando para respirar, o corpo frágil sendo segurado por mãos apressadas. O médico ordenou: mais oxigênio, agora! Mas o cilindro falhou num estalo. Um segundo de silêncio cortou o ar como uma lâmina. O tipo de silêncio que não é ausência de som. É anúncio de tragédia. Maria sentiu o estômago afundar. Foi então que algo estranho aconteceu dentro dela. Não foi coragem. Não foi impulso. Foi como se alguém tivesse empurrado sua alma para frente. De repente, ela deu 2 passos à frente, ignorando o medo, a confusão e até a etiqueta social. Os médicos só perceberam quando ela já estava perto demais. Um deles ergueu o braço para barrá-la, mas havia algo no olhar de Maria. Algo firme, suave e inexplicável, que fez com que ele hesitasse. Por favor, deixa eu ficar com ele por um segundo. A frase saiu antes mesmo que ela soubesse que queria dizê-la. Os profissionais trocaram olhares rápidos, perplexos, cansados, sem tempo para protocolos. No fundo, todos sabiam que o idoso estava por um fio. E talvez por falta de alternativas, talvez por fé discreta, o médico recuou alguns centímetros. Era pouco, mas suficiente para Maria atravessar aquela última barreira invisível. Maria se aproximou lentamente, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar o homem de vez. Segurou a mão dele, fria, leve, quase vazia. A pele enrugada parecia escorregar entre os dedos dela. Com a voz baixa, trêmula,
porém cheia de verdade. Ela se inclinou e sussurrou: Ei, seja lá o que você carregou até aqui, você não precisa ir sozinho. Foi nesse exato segundo que o monitor cardíaco emitiu um bip fraco. Depois outro. E outro. Os médicos congelaram. Era como se o corredor inteiro tivesse prendido a respiração junto com o idoso. O traço no monitor, antes quase uma linha reta, começou a tremer, fraco, mas vivo. A enfermeira arregalou os olhos. O médico soltou um palavrão baixo, incrédulo. Ninguém entendia. Era impossível. Não havia intervenção técnica naquele segundo. Nada mecânico havia mudado. Só a mão de Maria. E as palavras que pareciam ter atravessado algum lugar que a ciência não alcança. O idoso abriu os olhos devagar, como alguém voltando de uma escuridão longa demais. Procurou algo ao redor, completamente perdido, até que encontrou Maria. O olhar dele, assustado, frágil, ainda preso entre dois mundos, cravou no dela como se reconhecesse ali alguma coisa familiar. Uma âncora. Um fio. Uma última chance. Maria sentiu uma onda quente subir pelo peito, um misto de alívio e espanto, como se tivesse testemunhado algo que não deveria ser possível. O médico, finalmente despertando do choque, retomou o controle. Vamos, movimentem! Agora ele tem ritmo! A equipe voltou a agir com a precisão de quem recebeu uma segunda chance. Ajustaram cabos, liberaram passagem, iniciaram a manobra de transporte emergencial. A cadeira de rodas foi girada com pressa, o corredor ganhou vida de novo. Mas, antes que o idoso fosse levado, ele fez um gesto fraco, quase involuntário, segurando o pulso de Maria. Ela se inclinou. Ele precisou de toda a força para pronunciar o quase murmúrio. Obrigado. Por não me deixar ir sozinho. A voz dele era rouca, quebrada, como se viesse de longe demais. Maria quase não conseguiu responder. Apenas apertou a mão dele de volta. E por um instante, aquela troca, tão pequena, tão humana, parecia maior do que todo o hospital. A equipe o empurrou para dentro das portas duplas da UTI, deixando para trás apenas o eco daquele agradecimento impossível. Maria ficou imóvel no corredor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O coração ainda apertado, a respiração descompassada, o corpo tremendo. Não era só adrenalina. Era outra coisa, algo mais profundo. Como se ela tivesse participado de algo que a lógica ainda não tinha alcançado. Foi então que sentiu um toque leve no ombro. Uma enfermeira, agora mais calma, perguntou: Você é a mãe do Lucas, certo? Ele está te esperando. Maria demorou alguns segundos para voltar ao próprio corpo. O corredor, antes um palco de caos e quase morte, agora parecia outro lugar. Como se tivesse ficado impregnado de algo invisível. O silêncio pesava diferente. Até o ar parecia mais quente, mais vivo. Ela piscou forte, tentando se reorganizar. Afinal, ainda tinha um filho esperando por ela. Mas enquanto seguia pelo corredor, sentia como se estivesse caminhando depois de um terremoto interno. A cada passo, o que acabara de presenciar se repetia como flashes. O monitor subindo, a mão fria ganhando força, o olhar perdido voltando ao mundo, a frase sussurrada. Era impossível ignorar. Ela tentou racionalizar, procurar explicações, mas tudo parecia insuficiente. Não havia lógica que encaixasse. Não havia medicina que explicasse. A única coisa que ela sabia, com absoluta certeza, era que aquele homem não deveria estar vivo. Mas estava. Quando chegou perto da sala 302, Maria precisou parar um instante. Encostou a mão na parede gelada e respirou fundo. Não era cansaço físico. Era emocional. Como se a alma tivesse tomado um impacto forte demais. A porta do quarto estava entreaberta. De lá de dentro, ela ouviu uma risada baixa. Era o Lucas.
O som que sempre havia sido natural para ela agora parecia o maior presente da vida. Um contraste cruel com o que acabara de testemunhar. Ela entrou devagar. Lucas estava sentado na cama, com as perninhas cruzadas, brincando com um carrinho que uma enfermeira havia dado. Quando a viu, abriu um sorriso que iluminou o quarto inteiro. "Mãe!" Ele ergueu os braços e Maria correu até ele, abraçando como quem segura o próprio mundo de volta ao eixo. A enfermeira, ao lado, explicou com voz suave. Ele teve um mal-estar súbito, mas já está bem. Assustou, mas passou. Enquanto acariciava o cabelo do filho, Maria sentiu algo estranho, uma sensação de déjà vu emocional. Como se estivesse vivendo dois mundos ao mesmo tempo. O alívio de ter o filho bem e o impacto da cena que presenciara minutos antes. Algo dentro dela dizia que aquilo não tinha sido um simples acaso, que havia uma ligação entre as duas situações. Uma intuição profunda, quase incômoda, que ela não sabia nomear, mas também não conseguia ignorar. Depois que a enfermeira saiu, Maria se sentou ao lado da cama do filho, tentando se recompor. Lucas falava sobre o susto, mas a mente dela parecia dividida ao meio. Metade ali, aliviada por ver o filho sorrir, metade presa no corredor, revivendo o impossível. Ela passou a mão no rosto, tentando afastar aquele tremor interno. Mas, quanto mais tentava, mais a sensação crescia. Aquela cena não tinha terminado dentro dela. Enquanto Lucas mostrava seu brinquedo novo, Maria percebeu que o pequeno a observava com estranheza. "Mãe, o que aconteceu?" perguntou, franzindo a testa. Ela tentou disfarçar. "Nada, meu amor. Só fiquei assustada." Mas Lucas não acreditou. Crianças sentem coisas que adultos ignoram. Ele apertou a mão dela, como se quisesse puxar de volta a parte dela que ainda estava perdida no corredor. Maria engoliu seco. "Depois eu te conto", sussurrou. Quando uma enfermeira entrou para checar os sinais de Lucas, mencionou casualmente: "A UTI está um caos hoje, mas parece que um de nossos pacientes ganhou uma chance inesperada." Maria congelou. Não conseguiu evitar. "O senhor da cadeira de rodas, ele está bem?" A enfermeira ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Ele?" Aquele caso era praticamente sem retorno, mas por algum motivo, ele reagiu. Do nada. Maria sentiu um arrepio profundo. Do nada. Essa expressão ficou martelando na mente dela. Nada. Nada não explica uma pulsação voltar quando já estava desistindo. Nada não explica um olhar reencontrando a vida no exato segundo em que alguém segura sua mão. Nada não explica o reconhecimento que aquele idoso teve ao olhar para ela. Maria não acreditava em coincidências. Nunca acreditou muito. Mas aquilo soava como um chamado. Um pouco depois, quando Lucas adormeceu, Maria saiu do quarto para tomar água. Mas seus pés não obedeceram o caminho esperado. Em vez de seguir para o bebedouro, ela caminhou para o corredor onde tudo tinha acontecido. Era como se algo puxasse sua atenção para lá. Quando chegou, o corredor estava vazio, exceto por uma marca no piso. Uma discreta mancha de látex azul, caída de uma das luvas da equipe. A prova silenciosa de que aquilo não havia sido imaginação. Maria ficou parada observando a marca no piso por longos segundos. O hospital inteiro parecia respirar ao redor dela, mas sua mente estava presa naquele exato ponto do chão. Ela se abaixou devagar, tocou o látex descartado com a ponta dos dedos, como se aquele pequeno objeto pudesse confirmar que ela não tinha enlouquecido. Ao tocar, sentiu uma estranha vertigem, leve, rápida, mas suficiente para fazê-la prender o ar. Ela se levantou, um pouco tonta, apoiando-se na parede. Foi então que percebeu algo. O corredor, antes iluminado pelas lâmpadas frias, parecia mais escuro agora. Não escuro de luz, escuro de sensação. Como se ali houvesse ainda um resquício da morte que quase aconteceu. Ou do que foi interrompido. Maria respirou fundo,
tentando afastar o pensamento. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não era só memória. Era presença. De repente, a porta da UTI se abriu, e 2 médicos saíram conversando apressados. Maria não queria parecer invasiva, mas a ansiedade tomou a frente da razão. Desculpa, o senhor que entrou agora há pouco... Ele está bem? Os médicos se entreolharam. Um deles respondeu. Está estável, o que é surpreendente. O caso era crítico demais. A equipe ainda está tentando entender. O outro completou. Foi como um retorno espontâneo incomum. O termo ecoou dentro dela. Retorno espontâneo. O médico seguiu explicando procedimentos, mas Maria não ouviu quase nada. Sua mente voltou para a mão fria que ela segurou, para a frase que sussurrou sem pensar, para o olhar que encontrou o dela logo antes dele despertar. Nada daquilo parecia espontâneo. Nada parecia por acaso. Ela sentiu o coração acelerar, não de medo. Era outra coisa, um chamado interno, como se alguém estivesse esperando por ela. Quando voltou para o quarto do filho, Maria notou algo estranho. Lucas estava dormindo profundamente, mas seu rosto estava voltado para a porta, como se esperasse que ela entrasse exatamente naquela hora. E o mais perturbador, ele murmurou algo, como se conversasse em sonho. Maria se aproximou, atenta. Lucas repetiu com voz abafada. Ele te viu, mãe. Maria congelou. Quem, meu amor? O menino, sem acordar, respondeu. O homem do corredor. O corpo de Maria gelou. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave de Lucas. Ela se aproximou mais, ajoelhando-se ao lado da cama. Que homem, meu amor? Sussurrou, tentando manter a voz firme. Mas Lucas, ainda preso no sonho, murmurou apenas. Aquele que você segurou. Maria sentiu o estômago afundar. Como Lucas poderia saber disso? Ele não havia visto nada. Não estava no corredor. Não tinha como saber. Perturbada, Maria se sentou na poltrona do quarto. O relógio na parede marcava 18h12, mas o tempo parecia suspenso. Ela observava Lucas dormir e tentava encontrar alguma explicação racional. Talvez fosse apenas coincidência, imaginação de criança, algum fragmento de conversa que ele ouviu, qualquer coisa. Mas quanto mais tentava se convencer, mais lembrava a expressão do idoso quando acordou. O olhar procurando por ela. Não por médicos, por ela. Alguns minutos depois, uma médica entrou para verificar Lucas. Era uma mulher jovem, de expressão serena e voz baixa. Enquanto ajustava o oxímetro, comentou casualmente. Seu filho é forte. Os sinais dele reagiram rápido. Alguns chamam isso de sorte. Maria sorriu sem jeito, mas a médica continuou. Sabe, às vezes, quando uma criança está muito ligada à mãe, ela sente coisas que os adultos filtram. Eles percebem antes. As palavras bateram fundo. Quando a médica saiu, Maria se levantou devagar e fechou a porta. O quarto ficou em meia luz, iluminado apenas pelo abajur ao lado da cama. Então, sentiu algo que não sabia descrever. Um peso leve no ar. Como se o ambiente inteiro estivesse atento. O hospital parecia maior naquele instante. Não em tamanho, mas em significado. Era como se aquele lugar guardasse histórias demais. E de alguma forma, a dela agora fazia parte de algo maior. Maria voltou ao corredor, movida por um impulso que não sabia nomear. Não estava indo atrás de ninguém. Não estava procurando respostas. Estava apenas seguindo algo. O corredor estava mais vazio agora, quase silencioso. Mas conforme caminhava, viu no fundo, perto de uma janela, uma figura sentada em uma cadeira. O coração dela acelerou. Não era o idoso. Era uma enfermeira. Mas a forma como ela a observava, parecia que já sabia quem Maria era. A enfermeira tinha um olhar estranho. Não de desconfiança, mas de quem sabe mais do que deveria.
Quando Maria se aproximou, ela sorriu de leve, quase como quem reconhece alguém. Você é a mulher que estava no corredor, certo? Maria confirmou com a cabeça, ainda apreensiva. A enfermeira respirou fundo. O caso daquele senhor foi incomum. A pausa parecia carregada de significado. Tem coisas que a gente vê aqui, que não dá para explicar só com técnica. Maria franziu o senho. Havia algo na entonação daquela enfermeira. Uma mistura de respeito e receio. A senhora viu tudo? Perguntou. A enfermeira balançou a cabeça. Não vi, mas ouvi. A equipe comentou. Ela se inclinou um pouco como se quisesse confidenciar algo. Tem pacientes que respondem a estímulos emocionais. Às vezes, uma palavra, um toque, faz mais que qualquer equipamento. Maria sentiu um frio no peito. Mas eu nem o conheço. A enfermeira fez um gesto suave, como quem reduz a velocidade de uma conversa para não assustar. Conhecer não é sempre pela cabeça. A frase caiu pesada. Tem gente que se encontra pela dor, ou pela necessidade. Maria ficou em silêncio. Não sabia o que responder. A enfermeira continuou. E outra coisa. Quando ele abriu os olhos, antes de ser levado à UTI, ele repetia a mesma palavra. Maria prendeu a respiração. Qual palavra? A enfermeira hesitou por um segundo, o suficiente para aumentar ainda mais a tensão. Ele dizia, obrigado. E repetiu isso algumas vezes. Não para a gente. Maria sentiu as pernas amolecerem. A enfermeira completou. Foi para você, não foi? O corredor pareceu se estreitar ao redor de Maria. O ar ficou denso. Ela só conseguiu responder com um aceno quase invisível. Então a enfermeira disse algo inesperado. Você deveria ver ele quando puder. Maria ficou paralisada com aquela sugestão. Ver o idoso? Ela? Ele nem era parte da vida dela. Ou não deveria ser. Mas aquela palavra, deveria, ficou presa na mente. A enfermeira se levantou, ajeitou o crachá e completou com uma delicadeza incômoda. Tem encontros que não acontecem por acaso. E às vezes, o milagre não é salvar a vida. É conectar duas. Ela saiu, deixando Maria sozinha com uma nova verdade. O corredor não tinha terminado com ela. Maria voltou para o quarto de Lucas, mas a cabeça não voltava com ela. Era como se parte dela tivesse ficado naquele corredor, onde uma vida quase se perdeu. E voltou. Enquanto observava o filho dormir, sentiu um incômodo no peito. Não de medo, mas de chamada. Como se uma porta tivesse sido aberta, e agora a realidade estivesse um pouco mais larga do que antes. A enfermeira tinha dito para ela ver o idoso. Mas por quê? Quem era ele? Ela tentou ignorar esse pensamento, mas algo parecia puxá-la de volta. Lucas se mexeu no sono, soltando um suspiro profundo. Maria ajeitou o cobertor e percebeu uma coisa. A mão do filho estava quente demais. Não febril, mas quente como se ele tivesse tido um sonho intenso. Ela colocou a mão sobre a dele e sentiu um arrepio, como se uma energia sutil passasse por sua pele. Era estranho, familiar. O mesmo arrepio que sentiu segurando a mão do idoso. Maria recuou um pouco, assustada com a própria percepção. Talvez estivesse apenas cansada. Talvez o dia tivesse mexido demais com ela. Mas no fundo, sabia que não era só isso. Havia algo entre os dois momentos. O idoso despertando, o filho murmurando, a sensação de ser puxada pelos dois lados. Era como se algo, ou alguém, estivesse tentando conectar pontos que ela ainda não conseguia ver. Quando o relógio marcou 20 horas, uma enfermeira bateu à porta. Mãe do Lucas, pode sair um pouco? Vamos checar o acesso venoso dele. Maria assentiu, ajeitou o filho com cuidado e saiu do quarto. Mas em vez de ir para a sala de espera, seus pés tomaram outra direção. Quase sem pensar, ela caminhou até o corredor da UTI. Não era permitido entrar, claro, mas algo nela precisava ao menos chegar perto daquele homem.
Precisava sentir algo que confirmasse o inexplicável. Ao se aproximar da porta de vidro, viu 2 médicos conversando sobre um prontuário e reconheceu o nome na etiqueta. José Augusto Ribeiro, 72 anos. Ela sussurrou o nome em silêncio, testando se aquilo lhe despertava alguma memória. Nada. Mas ao mesmo tempo, tudo. O nome soava familiar de um jeito que não fazia sentido. Um dos médicos comentou: caso raríssimo, um retorno que não era previsto. Maria sentiu o corpo vibrar. Retorno era a palavra certa. Maria se aproximou mais da porta de vidro, tentando ver além dos reflexos. O idoso estava deitado, ligado a vários aparelhos. Mas havia algo diferente agora. A expressão dele era suave. Não parecia alguém que tinha desfalecido no corredor horas antes. Parecia em paz. Um enfermeiro ajustou os parâmetros e comentou com outro. Quando ele chegou, parecia já ter ido. Agora está reagindo como se tivesse encontrado motivo para voltar. Maria engoliu seco. A frase bateu pesado demais. Enquanto observava pela porta, Maria percebeu que as mãos do idoso, mesmo frágeis, pareciam segurar algo invisível. Uma tensão sutil nos dedos, como se ele ainda buscasse por uma conexão. Uma âncora. Um impulso tomou conta dela. Levantar a mão, como se pudesse alcançá-lo de onde estava. Mas ela a recolheu antes que alguém percebesse. Era absurdo. Irracional. Mas a sensação de que ele sentiria seu toque mesmo através do vidro era forte demais para ignorar. De repente, um médico saiu da UTI e quase deu de cara com ela. "Você é familiar dele?" perguntou, profissional, mas curioso. Maria hesitou. O que deveria dizer? Que tinha segurado a mão dele por impulso? Que tinha sentido algo desperto quando ele voltou? Que o filho dela murmurou sobre o homem no sono? Ela apenas balançou a cabeça. Não, eu só... estava lá quando ele passou mal. O médico suavizou o olhar. Então, talvez tenha sido mais importante do que imagina. O médico continuou. Em alguns casos raríssimos, pacientes em parada respondem a estímulos emocionais. Voz, toque, presença. Ele respirou fundo, analisando Maria como se tentasse entender algo além do óbvio. Não sei o que você disse para ele, mas marcou. Maria se sentiu exposta de um jeito estranho, não como alguém flagrado, mas como alguém visto de verdade. Ele procurou você quando abriu os olhos, completou o médico. A verdade caiu como um estrondo silencioso. Maria recuou meio passo, o coração acelerado. Procurou... por mim? O médico assentiu. Sim, ele estava confuso, mas a primeira reação foi buscar algo à esquerda. Nós pensamos que fosse alguém da equipe, mas ele balbuciou. A moça. Depois, quando lhe demos suporte, ele repetia. Ela veio. Maria sentiu um arrepio subir pela coluna. Ela veio. Era como se o idoso tivesse sentido a presença dela antes mesmo de entender que estava vivo novamente. Maria ficou em silêncio. Não sabia se queria ouvir mais ou fugir. A ideia de ter sido parte essencial de um retorno à vida a assustava. Não porque fosse ruim, mas porque tirava o chão. Isso significava que havia um motivo, uma ligação. Algo que ultrapassava o simples acaso. O médico percebeu a confusão no rosto dela e continuou num tom mais suave. Às vezes, pessoas estranhas se encontram em momentos decisivos. Isso não invalida. Isso ilumina. Maria agradeceu com um breve aceno e voltou para o corredor, sentindo as pernas pesarem como chumbo. Caminhou devagar, tentando processar tudo. O hospital parecia mais barulhento agora. Passos ecoando, vozes misturadas, alarmes distantes. Mas para ela, tudo soava como um murmúrio único, uma espécie de trilha sonora do dia mais improvável da sua vida. Era como se estivesse andando dentro de um filme, do qual não conhecia o final. Quando chegou próximo ao quarto de Lucas, sentiu uma vontade repentina de chorar.
Não de tristeza, mas de exaustão emocional. O mundo parecia grande demais, pesado demais. Ela encostou a testa contra a parede fria e deixou o ar sair devagar. Sentia-se dividida entre duas realidades: a mãe preocupada e a mulher que acabara de testemunhar algo extraordinário. E o mais assustador era que essas duas versões dela agora estavam se fundindo. Assim que entrou no quarto, viu Lucas acordado, sentado na cama, brincando novamente com o carrinho. Ele levantou o olhar e sorriu, mas o sorriso dele tinha algo diferente. Um brilho curioso, quase atento. "Mãe, você demorou", disse com uma naturalidade que a desarmou. Ela se sentou ao lado dele. "Eu estava resolvendo uma coisa." Lucas inclinou a cabeça. "É por causa do homem?" Maria congelou. "O que, Lucas?" "O homem triste que você ajudou." O coração de Maria disparou tão rápido que pareceu querer rasgar o peito. "Como você sabe disso, filho?" Lucas encolheu os ombros, mexendo no carrinho sem tirar os olhos dela. "Eu sonhei. Era como se eu estivesse vendo pelo corredor. Você segurou a mão dele. Ele estava escuro por dentro, mãe. Muito escuro." Maria sentiu o chão abrir sob seus pés. Lucas completou, com a simplicidade brutal das crianças. "Mas quando você falou com ele, ficou claro." Maria se sentou ao lado de Lucas, sentindo o coração bater no ritmo errado. "Filho, o que você viu exatamente?" Lucas fez uma pausa longa, como se buscasse palavras simples para uma coisa que não era simples. "Eu vi você. Você estava triste por dentro, igual ele. Mas quando você chegou perto dele, a tristeza dele ficou menor. Como quando você segura minha mão quando eu acordo com medo." Maria sentiu os olhos arderem. Aquilo não era apenas um sonho infantil. Lucas continuou, agora mais sério do que ela já tinha visto. "Mãe, ele te conhece." Maria engoliu seco. "Como assim, Lucas?" O menino franziu a testa, tentando explicar. "Eu não sei. Só senti. Igual quando a gente sente que alguém tá olhando pra gente, mesmo sem ver. Ele te reconheceu." As palavras eram simples, mas bateram nela como uma revelação silenciosa. Maria percebeu. Não era só sobre o idoso ter despertado. Era sobre quem o despertou. Mais tarde, quando Lucas voltou a brincar, Maria ficou olhando para a janela do hospital. O céu estava numa cor cinza pesada, quase dramática, como se refletisse o próprio dia. Ela passou a mão nos olhos e sussurrou para si mesma. "Por que eu?" Não havia resposta. Mas havia sensação. Uma força estranha, suave, insistente, como se algo tivesse escolhido justamente aquele momento, aquele corredor, aquele encontro para acontecer. E aquilo mexia com Maria mais do que ela queria admitir. Uma batida leve na porta interrompeu seus pensamentos. Era a mesma enfermeira que havia falado com ela no corredor. "Posso entrar?" Maria assentiu. A enfermeira se aproximou, observando Lucas brevemente antes de se sentar ao lado de Maria. Havia um cuidado no olhar dela, como se soubesse que as próximas palavras precisariam ser ditas com delicadeza. "Eu sei que isso tudo mexeu com você, mas tem algo que talvez precise saber sobre o Sr. José." Maria sentiu o estômago apertar. A voz da enfermeira ficou baixa. "Ele foi trazido sozinho, sem documentos, sem familiares. Só um número de telefone antigo e ninguém atende." Maria franziu o senho. "Ele não tem ninguém?" A enfermeira hesitou antes de responder. "Pelo que sabemos, não." A frase caiu como um golpe. De repente, a imagem do idoso no corredor pálido, frágil, sozinho, ganhou um peso ainda maior. E a pergunta que ficou na mente de Maria foi: por que justamente ela estava ali naquele momento? A enfermeira continuou. "Quando o Sr. José deu entrada, ele estava muito desorientado. Repetia algumas palavras soltas, e uma delas era um nome." Maria sentiu o ar rarefazer. "Que nome?"
A enfermeira olhou para ela como quem pede permissão antes de entregar algo delicado. Maria. O mundo pareceu inclinar. Era possível? Ela nem o conhecia. E ainda assim, o nome dela estava preso na boca de um homem entre a vida e a morte. O silêncio entre as duas ficou carregado. Pode ter sido coincidência, continuou a enfermeira, tentando suavizar, mas até ela parecia não acreditar totalmente no que dizia. Maria é um nome comum. Mas Maria não ouviu o resto. Só conseguia pensar no olhar dele voltando ao mundo, buscando por algo, por alguém, por ela. E agora saber que o nome que ele murmurava antes mesmo de ser atendido era o dela. Era informação demais para encaixar no dia mais tenso da sua vida. Quando a enfermeira saiu, Maria sentiu uma vertigem leve, como se o chão estivesse um pouco distante. Ela olhou para Lucas, tão pequeno, tão frágil e tão perceptivo, e percebeu que o que ele tinha dito, ele te conhece, talvez não fosse fantasia, talvez fosse lembrança, talvez fosse algo que estava emergindo de um lugar profundo demais para ser nomeado. Maria respirou fundo, mas o ar parecia não preencher completamente o pulmão. Então, o inesperado aconteceu. O celular de Maria vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Do outro lado, uma voz cansada, masculina, perguntou: Você é Maria Lemos? Ela engoliu seco. Sou. Quem fala? A voz respirou fundo antes de responder. Sou da assistência social do hospital. O senhor José, quando ficou consciente pela primeira vez, pediu que ligássemos para você. Disse que você precisava saber algo. Maria sentiu o coração virar gelo. Mas ele nem me conhece, sussurrou, mais para si do que para a pessoa no telefone. O funcionário continuou. Ele insistiu, repetiu seu nome várias vezes. Não tínhamos outro contato, então ligamos. Maria ficou sem saber o que dizer. Lucas observava a mãe com atenção, como se pudesse sentir a mudança de energia no ar. Ele pediu para vê-la quando estivesse acordado o suficiente. Disse que precisava devolver algo. Maria fechou os olhos. Devolver o quê? Maria desligou o telefone devagar, como se o gesto precisasse de cuidado. Ficou parada, sentindo o eco das palavras se espalhar dentro dela. Ele quer te ver. Ele pediu seu nome. Ele precisa devolver algo. Nada daquilo fazia sentido racional. Mas, ao mesmo tempo, fazia todo sentido emocional. Aquele tipo de sentido que não se explica, só se sente. Lucas puxou o lençol. Mãe, você vai lá, né? A pergunta dela própria. Ela queria ir? Ela se abaixou até ficar na altura do filho. Você acha que eu devo ir, Lucas? O menino assentiu com tanta certeza que parecia carregar algo maior que sua idade. Sim. Ele ficou menos escuro quando você segurou a mão dele. Você precisa terminar. Maria engoliu em seco. Terminar o quê? Mas o olhar do filho, tão limpo, tão intuitivo, atingia uma parte dela que sempre soube que certos encontros não são opcionais. São inevitáveis. Após garantir que uma enfermeira ficaria com Lucas, Maria caminhou até a porta da UTI. O corredor parecia mais silencioso do que antes, como se esperasse por ela. O vidro refletia seu rosto. Pálido, cansado, mas diferente. Como se estivesse carregando algo que ainda não entendia. O enfermeiro da triagem a reconheceu. Ah, você é a Maria. Ele perguntou por você de novo. A frase, tão simples, desarmou qualquer resistência que ainda restava. O enfermeiro abriu a porta lateral e guiou Maria até a área reservada para visitas breves. Quando ela parou diante do leito, sentiu um frio profundo percorrer o corpo. O senhor José estava acordado. Os olhos, ainda cansados, mas presentes, se fixaram nela no instante em que ela entrou. Não houve confusão, não houve busca. Ele a reconheceu como quem encontra algo perdido há anos. A voz dele saiu fraca, rascante. Você veio.
Maria sentiu as pernas tremerem. Aproximou-se devagar, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Tudo dentro dela gritava que aquele encontro importava de um jeito que ela ainda não compreendia. O idoso levantou a mão com esforço, buscando a dela, o mesmo gesto do corredor. Quando os dedos se tocaram, uma onda de calor subiu pelo braço de Maria, tão forte que ela precisou conter o ar. Então ele sussurrou, com uma certeza suave: "Eu esperei muito tempo para te devolver isso." E Maria sentiu pela primeira vez que a resposta para tudo estava prestes a ser revelada. Se isso já te arrepiou, espere até ver o que vem depois. Assista a parte 2 aqui mesmo no nosso canal do YouTube Histórias que Motivam. Eu te espero lá.